Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso básico do IPv6. Ainda continuando no assunto de endereçamento IPv6, nesta aula teremos nosso primeiro exercício. Então vamos lá. Dividir o prefixo 2001 db8/32 em 2/33. Para dividir o prefixo /32 ao meio, basta avançar um único bit, o que nos permitirá criar dois novos prefixos /33. Como a parte 2001 db8 é fixa, o /33 ficará representado no próximo bloco, mais precisamente no próximo bit. Por isso que é preciso avançar para o próximo bit, a partir do conjunto de bits fixos. Como cada número em hexadecimal possui 4 bits, é necessário converter o número 0 em binário. Não é necessário nem olhar a tabela, 0 são 4 bits zeros. Este /33 significa que até este bit aqui será fixo para os prefixos gerados a partir do prefixo original. Assim, este bit que fica entre o prefixo original, o /32, e os das subredes, o /33, poderá variar somente para o próximo intervalo. O que eu quero dizer com isso é que a primeira subrede, /33, começará por zeros, e a segunda subrede será a variação deste bit. Variando neste bit, temos um número binário 1000. Olhando na tabela, ele é equivalente a 8 em hexadecimal. Assim, o intervalo é 2001 db8/000/33, que se inicia em 2001 db8/000, uma sequência completa de zeros até 2001 db8 7ff, uma sequência completa de f. O segundo intervalo é 2001 db8 8000/33, que se inicia em 2001 db8 8000, uma sequência completa de zeros até 2001 db8 7FFF numa sequência completa de Fs. O NIC.br designou a um sistema autônomo o prefixo faca café B01A/48. Divida esta alocação em pelo menos 5 subredes. O número de subredes sempre será um múltiplo de 2. Isto porque a numeração binária só permite duas possibilidades para cada bit. Como a questão pede pelo menos 5, então é necessário para o próximo múltiplo de 2 que satisfaça a equação 2 elevado a x é maior ou igual a 5. O menor número que satisfaz essa equação é 3. Esta é a quantidade de bits que será somada ao prefixo alocado para formar os prefixos que serão designados às subredes. Com estes 3 bits eliminam 8 subredes /51. Como temos mais subredes do que a questão anterior, o mesmo método é mais trabalhoso. Porém, basta seguir essa tabela de referência que relaciona a quantidade de subredes ao primeiro caractere em hexadecimal das subredes, ficando como mostrado no slide. As 8 subredes /51 com o mesmo prefixo inicial faca café B01A/48, adicionando ao ID de subrede como demonstrado na tabela anterior. Vamos na próxima questão e preste atenção que esta questão é de concurso. Uma organização recebeu o bloco IPv6 2001 db8/48 e deseja dividi-lo igualmente entre suas 16 filiais. Qual é a máscara que deve ser empregada? Nesta questão, ela só quer saber qual máscara deve ser utilizada. Basta seguir o mesmo raciocínio das questões anteriores e calcular quantos bits são necessários para endereçar 16 subredes. Neste caso, basta 4 bits para o ID de subrede, que somados ao bits do prefixo temos, portanto, 16 subredes /52. Assim, a resposta para essa questão é a letra B. Mas vamos analisar também as outras alternativas. Na letra A é impossível, pois 44 é menor do que o prefixo recebido e não poderia gerar subredes. A letra C, 60 bits. Para se calcular o número de subredes, basta fazer o processo inverso da lógica usada nas questões anteriores e subtrair 48 de 60. Temos 12 bits para o ID das subredes, que permite 4096 subredes ou 2 elevado a 12, um número superior a qual a questão pede. Na letra D temos 68. De cara, em uma primeira análise, percebemos que esse número é maior que o prefixo máximo de 64 bits permitido para cada subrede. Mesmo se fosse possível usar esse número como prefixo, teríamos 68 menos 48, que é igual a 20. 2 elevado a 20, temos 1.048.576 subredes, um número bem superior a qual a questão pede. Na letra E, é uma máscara de rede do tipo decimal pontilhada, destinada ao IPv4 e não ao IPv6.
Nessa outra questão, ela pede para assinalar a alternativa que apresenta o endereço IPv6 unicast da categoria link local. Lembrando que os endereços do tipo link local são aqueles que são atribuídos automaticamente a qualquer interface em que o IPv6 está ativado. Isto é, esse endereço sempre vai existir nos sistemas operacionais e o que IPv6 foi implementado. Não é recomendada a sua desativação. Foi reservada a este tipo de endereço a faixa FE80/64. Portanto, se o endereço começa com FE80, há grande chance dele ser deste tipo. Assim, a resposta correta para essa questão é a letra A. Analisando as outras alternativas, na letra B, este endereço faz parte da faixa 2001 DB8/32, que pertence aos endereços globais unicast. Porém, esta faixa é reservada especialmente para endereços de documentação. Na letra C, o endereço /64 é semelhante ao endereço do tipo unicast especial, reservado para servir de destino ao próprio nó de origem da comunicação. Porém, o prefixo da rede é 128 e não /64, então essa alternativa está totalmente eliminada. Na letra D, o endereço FC00ECA 0df/64 faz parte dos endereços unicast do tipo unique local, que pertence à faixa de endereço FC00/7, que se destina ao endereçamento privado. Por isso que essa não é a resposta certa. Letra E. De qual tipo este endereço pertence? Pessoal, pertence à faixa 2000/3, que são os endereços unicast do tipo global, que podem ser roteados na internet. Enfim, todas as alternativas desta questão são do tipo unicast, mas só a alternativa A é a que pertence aos endereços do tipo link local. Próxima questão. O IPv6 estabelece o uso de 128 bits para indicar o endereço, enquanto o IPv4 utiliza 32 bits, o que lhe confere uma capacidade extremamente elevada de endereço IP. Considerando os endereços IPv6, não é uma representação permitida. Na letra A, existe uma repetição da abreviação, o que não é permitido. Portanto, o endereço não é válido. Todos os outros endereços são válidos. Então, essa é a resposta da questão. Analise o endereço IPv6 a seguir e assinale a alternativa que representa a forma mais compacta e correta de representar esse endereço. Basta seguir a regra de abreviação. No primeiro bloco, não há nada o que fazer. Como há muitas sequências de zero, vou preferir abreviar com duplo 2 pontos a maior sequência, ficando o segundo e terceiro bloco com apenas zero. No quarto bloco, os zeros à esquerda podem ser omitidos. No quinto, sexto e sétimo blocos podem ser abreviados com um duplo 2 pontos. No último bloco, o zero à esquerda pode ser omitido. O endereço foi compactado em FE0000AB201, que é a letra E. Última questão. O principal motivo para a implementação do IPv6 é a necessidade de mais endereços, porque os endereços IPv4 disponíveis não são suficientes. Nesta questão, se pede para analisar qual é a afirmativa correta em relação ao IPv6. Vamos analisar cada alternativa para saber qual é a correta. Letra A. São representados por 6 grupos, 16 bits, separados por 2 pontos e escritos com numeração hexadecimal. Não são 6 grupos, são 8. Então, a resposta é errada. Letra B. Ncast identificam uma única interface, de modo que um pacote enviado a um endereço Ncast seja entregue a uma única interface. Não é Ncast que possui essa característica, é unicast. Resposta errada. Letra C. Broadcast não existe. No IPv4, eles eram responsáveis por direcionar um pacote para todos nós de um mesmo domínio. Verdade que os endereços de broadcast não mais existem no IPv6. Eles foram substituídos pelo endereço multicast. Essa é a resposta correta. Mesmo assim, irei analisar o restante. Letra D. Minicast identifica um conjunto de interfaces de forma que um pacote enviado a esse endereço seja entregue a todas as interfaces associadas a esse endereço. Não existe esse tipo de endereço. Essa é a característica dos endereços multicast. E por último, letra E. Multicast são utilizados para identificar um grupo de interfaces, porém com a propriedade de que um pacote enviado a um endereço multicast é encaminhado apenas à interface do grupo mais próxima da origem do pacote. Essa é a característica dos endereços Ncast e também não é a resposta correta. Fiquem à vontade para tirar suas dúvidas e questionamentos e espero que os exercícios tenham sido proveitosos. Tenham um bom dia e até a próxima aula.